talvez boa tarde, alguns locais, né? Como Portugal, eu assisto de lá, aos internautas. Eu acredito que a minha esposa, pastor, também está assistindo neste momento, dizer que estou morrendo de saudade. Já mais de uma semana que eu cá estou, né? Retorno da quinta-feira a Portugal. E nós temos assistido de lá pela internet, e é uma bênção nas nossas vidas. Participamos aqui durante o louvor, as orações, a pregação, as pregações dos pastores, né? Pastor Itamar, dos convidados que aqui vêm. E não é por causa da distância, né, que nós não vamos deixar de estar nesse espírito de adoração a Deus, amém? Estou aqui hoje com algumas pessoas da minha família. Gostaria que meus pais estivessem também. Nós tínhamos combinado de vir hoje, todos juntos, mas minha mãe não acordou muito bem hoje de manhã, mas nada de grave. Já oramos de manhã, já repreendemos a doença, né? Deixamos ela tomando café da manhã, mas achamos melhor ela ficar em casa, descansando. Mas aqui eu tenho meus irmãos, cunhados, eu tenho aqui o meu povo, né, minha família aqui nessa terra. Mas eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos exatamente sobre isso. Sobre nós realmente servirmos a Deus aqui nessa terra. Adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Porque as tentações, irmãos, realmente elas são grandes, né, pastor? Realmente nós temos que estar sempre vigiando para que não caiamos em tentação, né? É o que a Bíblia nos ensina. Eu gostaria de falar sobre isso hoje, tendo como texto base 2 Crônicas, mas nós vamos falar um pouco hoje do livro de Gênesis, amém? Então eu gostaria de ler com os irmãos. Diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Você quer que o nome de Jesus esteja perpetuamente na sua vida? Amém? E nela estarão fixos os meus olhos, e o meu coração todos os dias. Amém? Essa passagem bíblica fala da época em que Salomão, né, sucedeu o seu pai Davi. Davi, ele colocou no coração de construir um templo. Desde que o povo do Senhor saiu da terra do Egito, eles ainda não haviam construído um templo, um local para adorar a Deus. Mas Davi sentiu isso no coração, e Deus disse para Davi que isso era bom, mas que não era Davi quem construiria esse templo, mas seu filho Salomão. E chegou o momento em que Salomão construiu aquele templo e construiu a casa do rei, a casa onde o rei reinaria. Mas ele construiu o templo do Senhor. E Salomão, então, ele faz um culto, né, de graças, de ação ao Senhor. E ele, então, oferece sacrifícios e holocausto ao Senhor, naquele tempo. E a palavra de Deus nos diz, um pouco antes desse texto que nós lemos, que a nuvem do Senhor encheu aquele templo. E a glória do Senhor encheu aquele lugar. E que desceu fogo, e consumiu o holocausto, e consumiu o sacrifício. Amém? Nós não vivemos mais naquele templo do Antigo Testamento.
aquele tempo em que o sacerdote ele entrava no lugar santíssimo, amarrado com uma corda, porque se ele estivesse em pecado, ele cairia morto naquele local. E outros não poderiam entrar, porque se também estivessem em pecado, também cairiam mortos. Já pensou se fosse assim hoje, hein, pastor? Se fôssemos entrar na igreja e estivéssemos em pecado, o irmão caísse ali naquela porta, morto. Mas nós vivemos um novo tempo, o tempo da nova aliança, o período da graça. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio. E que o véu do templo, ele se rasgou. E que hoje nós temos acesso direto ao nosso Deus. Salomão construiu um templo, mas o Senhor Jesus Cristo construiu vários templos. Amém? Quem entendeu? Você é um templo. A glória do Senhor pode descer nesse templo. O Espírito Santo pode descer nesse templo. O fogo de Deus pode descer nesse templo. E pode sarar tuas feridas. Pode curar o teu corpo. Pode curar a tua mente. Pode resgatar aquelas promessas que foram perdidas. Mas para isso, nós temos que abrir nossos corações, para que Deus possa trabalhar. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós sabemos que Salomão construiu aquele templo, Senhor, no templo de adoração a Ti, Senhor. E hoje nesse local nós já ouvimos louvores, já ouvimos a palavra do nosso pastor Itamar. E o Teu povo está aqui agora, Senhor, com o coração aberto, Senhor, pronto para receber mais uma palavra. E nós cremos, Pai, que a Tua palavra de bênção entrará em cada vida neste local. Quem veio aqui buscar uma resposta do Senhor receberá. Aquele que veio buscar a cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, sairá daqui curado. Aquele que veio buscar uma resposta, sairá daqui, Senhor, com essa resposta. Aquele que veio procurar libertação de alguma área da sua vida que não consegue deixar, em nome do Senhor Jesus Cristo, já está liberto. Porque a Tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Tua palavra diz que nós somos fracos, mas o Senhor é forte. E o Senhor diz que nova criatura somos. Que o que era velho se passou e tudo se fez novo. Amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, quando aqui na terra nós começamos, nós vamos constituir uma família. Começa como o pastor Itamar falou aqui, O homem olha para a mulher, se agrada, E chega um momento em que ele chega e pede para namorar, tem que pedir para os seus pais. Isso é o correto, pastor Itamar? Porque nós sabemos que hoje em dia, às vezes, também não acontece o contrário, Às vezes a iniciativa é da mulher, Às vezes é ela que chega, convida para o namoro, às vezes para o casamento. Mas nós temos que reconhecer que quando um homem e uma mulher, eles resolvem se unir, eles formam ali uma aliança. Não é verdade? Uma aliança em que os dois vão agora trilhar um caminho, lado a lado. Um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. Amém? Até a morte, Esse é o correto. Se amando e se respeitando, sendo fiel um com o outro. E como se forma um povo? Quando essas famílias se reúnem, passam a viver ali em comunidade, forma-se um povo. Nós temos o povo de Itaúna, nós temos aqui vários povos, próximos, de Minas, Divinópolis. Mas eu gostaria de falar hoje exatamente sobre a família de Deus e o povo de Deus. Porque a família de Deus e o povo de Deus não é uma aliança feita entre homens. Porque quando um homem e uma mulher quebram essa aliança, o casamento se desfaz, cada um vai para o seu lado. Mas quando um homem faz uma aliança com Deus, quando ele decide seguir a Deus, nós vamos ver aqui hoje, que mesmo que você caia, Deus te levanta.
nós vamos ver que Ele não te se decepciona. Ele não se decepciona. Nós podemos decepcioná-lo, mas Ele não se decepciona conosco. Quem acredita que podemos decepcionar Deus aqui? A igreja está afiada na palavra, hein, pastor? Vou perguntar agora o contrário. Quem acha que nós não podemos decepcionar Deus? Levanta a sua mão. Então nós vamos ver aqui hoje. Amém, né, pastor? É uma aliança que é feita com Deus. Essa aliança com Deus, ela começou lá em Gênesis ainda, com a criação do mundo. A palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E que a terra era sem forma, ela era vazia, que havia escuridão, né, sobre o abismo. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre as águas. Só havia água, trevas, escuridão. O Espírito Santo de Deus estava pairando, né, preparando a criação de Deus. Então Deus começa a criar essa terra, esse local. E Ele diz assim: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Deus diz: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. O que é que Deus disse? Produza a terra erva, produza árvores. E eu pergunto para a igreja: o que é que acontece se você tirar essa árvore da terra? Morre. Se você separa a erva da terra, ela vai morrer. E Deus continuou: haja luminares na expansão dos céus, para haver uma separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Amém? Deus disse: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Ele criou os peixes, mas quem produziu foram as águas, segundo a palavra de Deus. Amém? O que acontece se você tira o peixe da água? Ele morre. É a lei da natureza. Amém? E continuou Deus dizendo: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Mas quando Deus foi nos criar, irmãos, quando Ele foi criar Adão, Ele nos deu a palavra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a palavra de Deus diz que Ele pegou do pó da terra, formou um boneco, e aquele boneco estava sem vida. Mas quando Deus soprou nos narizes, entrou a alma, e se fez um ser vivo. Amém? Assim foi a formação do homem, irmãos. Quando o homem se afasta de Deus, ele morre. Quando ele se afasta de Deus, ele morre. É a lei de Deus para o homem. Amém? O paraíso estava criado. Deus criou o jardim do Éden, colocou Adão, criou Eva, colocou naquele jardim. E a palavra de Deus diz que Deus descia e tinha comunhão com o homem, com Adão, com Eva. Mas chegou um dia em que Deus desceu e viu que algo estava diferente. Adão se escondeu, Eva se escondeu. Nós temos hoje irmãos que estavam aqui conosco e hoje estão aí fora, se escondendo, envergonhados. Porque assim como eles conheceram a palavra. Deus deu uma palavra para Adão e para Eva. Deus deu liberdade: olha, comam de tudo de bom que eu dou para vocês. Tem tantas coisas boas que Deus dá para o seu povo.
Mas Deus colocou um limite. Ele disse: olha, daquela árvore do meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. O pastor tem pregado aqui sobre santidade. O que ele pregou aqui hoje, a gente dá risada, né? A gente se diverte. Mas aprendemos muito, né? Porque muita gente diz assim: mas por que Adão e Eva fez aquilo? Nós estamos fazendo hoje. Quando nós não resistimos à tentação da carne, quando nós não resistimos aos pecados que aparecem à nossa frente, nós estamos fazendo o que Adão e Eva fizeram. Nós estamos dizendo: Senhor, eu não quero mais pertencer ao teu povo. Eu posso até estar vindo aqui na igreja, estar aqui dentro. Eu posso até estar aqui, mas a palavra de Deus diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Amém? Chegou o momento, irmão, que surge então um personagem. Deus criou o homem, Adão, a mulher, e disse para eles se multiplicarem, para frutificarem. E disse: olha, dominai sobre tudo e sobre todos. Mas a palavra de Deus nos revela que entrou em um personagem, que hoje ele tem agido da mesma forma que agiu no jardim do Éden. Porque a palavra de Deus diz que ele veio não para matar, para roubar e para destruir. Amém? E esse personagem então entra nessa história. E ele chega então para Eva e diz: foi assim e assim que Deus falou, não coma da árvore que está no meio do jardim. Eva diz: sim, foi isso que Deus falou, não coma dessa árvore. E porque ele diz que se comermos, morreremos. Nós sabemos que se nós comermos dessa árvore do pecado, irmãos, nós vamos morrer. Mas Eva dá ouvidos à tentação. Satanás diz: não é bem assim. Você pode comer dessa árvore, porque na verdade, no dia em que dela comeres, serás como Deus. Terás conhecimento do bem e do mal. Nós temos conhecimento hoje do bem e do mal. E a palavra de Deus diz: escolhe, filho. O bem e o mal está posto diante de ti. A escolha é tua. Mas Deus diz: escolhe o bem. Amém? Escolhe o bem. Eva deu ouvido. E ela olha para aquele fruto. O fruto do pecado, ele é bonito, né, irmãos? Dizer que a tentação virá feia, ruim, não, de forma alguma. Ela virá de forma atrativa. Seja em que área for. E Eva então ela olha para aquele fruto. O fruto era agradável aos olhos. Era agradável aos olhos. E ela cheira aquele fruto, ela vê aquele fruto. E ela come daquele fruto. E chega Adão. E ela também oferece, Adão come daquele fruto. E quando Deus vem, então eles se escondem. E quando Deus pergunta para eles se comer daquele fruto, o que eu vejo em Gênesis é que não houve arrependimento. Amém? O que Eva diz? Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Adão diz: Senhor, a mulher que o Senhor me deu, comeu do fruto, me ofereceu e eu comi. A pior coisa que acontece, irmãos, é quando nós não nos arrependemos. Eu vou dizer aqui para os irmãos: tem muita gente que já está na igreja há muito tempo, mas o seu coração ainda está em algum pecado do passado. Às vezes na área sexual, às vezes em outras áreas. E o que eu tenho no coração aqui é que hoje nós vamos orar nesse sentido. Quem está aqui dentro tem dificuldade em tirar do seu coração algum pecado. Você pode estar aqui há um mês, 1 ano, 5 anos. Nessa manhã, Deus vai retirar do seu coração
qualquer apego ao pecado do passado. Amém? Glória a Deus. E aí eu gostaria de fazer aquela pergunta que eu fiz. Será que Deus se decepcionou com Adão e Eva? Não precisa levantar a mão, mas quem acha que Deus se decepcionou? Então eu vou contar isso é verídico. Uma mulher chegou um dia para o pastor e disse assim: pastor, eu vou sair da igreja. Ela estava dizendo que não queria mais ser do povo de Deus, que não queria ser mais a família de Deus. Eu vou sair dessa igreja. Mas por que, irmã, a senhora vai sair da igreja? É um pastor experiente. E ela disse: pastor, eu vou sair da igreja porque eu decepcionei a Jesus. Eu decepcionei a Deus. Aí o pastor disse para ela: mas irmã, a senhora é muito poderosa. A senhora conseguiu decepcionar a Deus. Aí ela disse: mas pastor, o senhor está zombando de mim? Ele disse: não estou zombando da senhora, irmã. Eu estou dizendo que a senhora realmente é uma mulher poderosa. A senhora conseguiu decepcionar a Deus. E ela disse: mas pastor, como assim? Eu não estou entendendo. Ele disse para ela: irmã, antes da senhora nascer, Deus já te conhecia. Deus te formou. Ele tem os fios de cabelo da sua cabeça contados. Onde você pisa, Deus está contigo, porque Ele é onipresente. Deus, Ele é o alfa e o ômega. Ele é onisciente. Deus sabe tudo. Você se decepciona com alguém quando um amigo, algum parente seu que você conhece, você espera que ele faça alguma coisa e ele não faz. Você se decepciona com um amigo ou com algum parente seu quando você não espera que ele faça alguma coisa e ele faz aquilo que você não esperava. Mas Deus, Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Agora, se a senhora errou, Ele também é onipotente. Ele tem todo o poder. E Ele te perdoa. Amém? Então, irmãos, você não decepciona Deus. Mas o que Deus quer é o que Ele disse aqui. Ele quer que o povo se humilhe, se arrependa do teu pecado. E Ele virá e sarará a vossa terra. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus? Aí você pode dizer assim: mas se Deus não se decepcionou, por que é que Ele então expulsou Adão e Eva do paraíso? Por que que houve essa punição a Adão e Eva? Irmãos, existe uma lei chamada a lei da semeadura. A lei da semeadura diz que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Tem gente que planta jiló e quer colher maçã, né? Pêssego. Não tem jeito, né, irmão? Você vai lá, compra uma semente de jiló, deliberadamente, bota ali na terra, cuida da terra, joga água. Quando nasce o jiló, meu Deus, pastor, vem orar por mim, pastora Celinha, o que está acontecendo comigo? Eu não sei. Eu estou na igreja. Eu não sei porque é só comigo que acontecem essas coisas. É a lei da semeadura. Eu falei jiló aqui, mas eu sei que tem muita gente que gosta de jiló, né? Que eu não gosto muito. Mas se você gosta de jiló, é outra coisa, né? E você espera colher aquilo que você não plantou. Amém? Quem pode dizer amém? Então plante a semente certa. A semente leva um tempo, mas ela cresce, é inevitável. É inevitável. Se você plantou a semente certa, você vai ter uma colheita boa. Mas se você plantou a semente errada, você não vai querer aquele fruto, mas ele vai estar diante de ti. Porque é a lei da semeadura. E o que aconteceu foi isso, irmãos. Adão e Eva, eles tomaram uma decisão. Deus fez uma túnica de pele. Deus nos abandonou. Mas eles não podiam mais conviver daquela forma no paraíso, na presença de Deus. E Deus então os expulsa do paraíso. Amém?
E quando Adão e Eva então são expulsos do paraíso, nós vemos ali no Antigo Testamento que Deus, esse nosso Deus, é um Deus que não nos abandona. Amém? Nós vemos no Antigo Testamento, irmãos, várias passagens em que a descendência de Adão e Eva, o homem se multiplica nessa terra. Mas o homem, a partir daquela queda, mudou a sua natureza. Por isso que muita gente diz, todos nós somos filhos de Deus. Não, nós somos criatura, Ele é o Criador. Mas nós só nos tornamos filhos de Deus a partir do momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como aquele que veio, que morreu na cruz por nós, e que ressuscitou, e que voltou aos céus, que agora está sentado à direita de Deus Pai, intermediando por nós, advogando ao nosso favor. Amém? Nós vemos aí um povo de coração duro, em várias passagens bíblicas, um povo que insistia em pecar contra o Senhor e não servir ao Senhor. Então Deus olha para a terra e vê um homem chamado Abrão. E Deus então planeja novamente: eu vou fazer da descendência desse homem o meu povo, a minha família. Amém? E ele diz para aquele homem: sai do meio do teu povo, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus promete a ele que dele faria uma grande nação. Amém? E aquele homem então sai e vai para uma terra distante. Irmãos, e a partir dali, Deus transforma a vida de Sarai, sua mulher, em Sara. Muda o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões. E Deus cumpre a sua palavra. E dali sai a descendência, de onde viria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus não te abandonou. Deus não se decepcionou contigo. Mas Ele quer que você o sirva, que você o obedeça. Amém? Quando nós lemos também o Antigo Testamento, nós podemos ver, né, o destruidor desesperado. Ele passa então, irmãos, é isso que eu gostaria que prestasse atenção agora. Ele passa então a ter uma outra estratégia. Quando Deus dá a sentença lá para Adão e para Eva, Ele dá também uma sentença para Satanás. Ele diz que a semente da mulher pisaria a cabeça de Satanás. Amém? E Satanás então ele passa a rodear a terra. No livro de Jó nos conta que ele chega à presença de Deus. E Deus pergunta para ele: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra. Ele passa a procurar e tentar identificar aquele que seria o Messias. Aquele Emanuel, Deus conosco. Aquele que viria nos resgatar. E ele tem uma estratégia que é matar a semente. Essa estratégia ele faz contigo. Quando a palavra é pregada aqui, às vezes na igreja, né? Você recebe. Mas logo ele tenta matar aquela semente que foi plantada no seu coração. E ele então passa a rodear a terra. E a palavra de Deus, ela nos fala de vários momentos, né, em que ele está perdido, tentando: quem será este? Quem será este? E no livro de Mateus, irmãos, capítulo 2, deixa bem claro, né, essa intenção. Quando os reis magos, quando Jesus Cristo nasce em Belém da Judéia, e os reis do Oriente, os reis magos, eles estão a caminho. Eles param, Herodes os recebe. Depois os irmãos podem ler em Mateus capítulo 2. E eles contam para o rei Herodes que eles estavam indo, porque o rei dos judeus tinha nascido. E o rei Herodes, usado por Satanás, irmãos, ele pede que quando eles voltarem, que eles digam onde exatamente está aquela criança. Porque ele também gostaria
de adorá-lo. E aqueles reis vão e encontram ali Jesus Cristo na manjedoura e oferece ouro, incenso, mirra. Mas Deus, em sonhos, aparece para aqueles 3 reis e diz para eles: não voltem para Herodes, porque ele quer matar a criança. E quando eles voltam, então eles não passam por Herodes. E Herodes fica revoltado, ele fica com raiva. E o que Herodes faz, irmãos? O que ele faz? Ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade, em Belém e todos os seus arredores. Satanás tentou matar o Messias. Ele o tentou no deserto. Ele tem estratégia hoje, ele continua. Porque o nosso Redentor vive, ele não matou. Mas a estratégia dele de hoje é te matar. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Aí eu pergunto para a igreja: o que é que eu vou fazer então? Qual é a minha saída? O que eu posso fazer então? Eu digo para os irmãos: só há uma saída. Você tem que ser da família de Jesus Cristo. Amém? Você tem que ser do povo de Deus. O Messias, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em Lucas 8, 19, 21 diz assim: e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. A palavra tem sido pregada aqui. Você tem ouvido? Quem pode dizer amém? A palavra de Deus está sendo pregada aqui. Você tem ouvido? Tem executado? Tem executado? Então você é da família de Jesus. Então você é do povo de Deus. Mexe com a família de Jesus. Mexe com o povo de Deus. E você vai ver uma coisa. Quando éramos crianças, né? Antônio Carlos. Tenente Antônio Carlos, né, pastor? Nós podíamos brigar entre nós, mas, se alguém de fora brigasse com os irmãos. Você pode falar do seu irmão, da sua família, mas vem alguém de fora falar do seu irmão e da sua família. A palavra de Deus diz que os filhos são como setas nas mãos dos pais, não é isso? Mexe com seu pai e com a sua mãe, para você ver. Os filhos são setas, são flechas, que vão ser direcionadas e vão atingir no alvo, no coração. Nós somos filhos, nós temos que ser setas nessa terra. Nós temos que ser direcionados pela palavra de Deus. Temos que defender nossa família, nosso povo. Não importa se é a minha família aqui consanguínea, de sangue, mas é a minha família em Jesus Cristo, é o meu povo de Deus, amém? Se você entendeu essa palavra, irmão, eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Eu gostaria de convidar o louvor, se pudesse cantar aquele segundo hino, que eu gostaria de finalizar aqui fazendo uma oração, mas eu gostaria que durante esse louvor, você meditasse e abrisse seu coração para que Deus realmente o transforme. Se você já acha que você já está muito santo, não tem problema, Ele te santifica mais ainda. O fogo desceu no templo de Salomão, e Ele desce em cada templo aqui nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele desce para salvar, Ele desce para libertar, Ele desce para curar, Ele desce para transformar vidas, abrir portas, fechar portas. Ele age segundo a vontade de Deus, para a bênção na sua vida.
porque Deus sabe o que é melhor para você. Amém? Eu gostaria que você, durante esse louvor, orasse a Deus, falasse com Ele, para que Ele possa realmente agir na sua vida segundo a vontade dEle. Se você tem tido dificuldade em resistir às tentações, irmãos, não pense que aqui tem alguém aqui que não passa por tentação e que tem hora que fala: meu Deus, me perdoa, Senhor, eu me irei, eu tinha que ter ficado calmo. Eu falei para o pastor um dia, muita gente acha que eu sou muito calmo, eu até sou, mas quando eu fico nervoso, eu tenho que pedir a Deus: Senhor, porque, irmãos, a minha luta é contra, nesse sentido. Eu acho que todos têm. A palavra de Deus diz que a gente pode se irar, mas, pastor? Exatamente. Ireis, mas não pequeis. Às vezes me dá aquela vontade, mas eu falo: Senhor, eu hoje sou outro homem, outra criatura. Tire isso do meu coração. Tire essa raiva, porque às vezes coisas acontecem, irmãos, que não nos agradam. Mas Deus diz que se nós somos fracos, Ele é forte. Amém? Então, enquanto nós ouvimos esse louvor, levante sua voz a Deus. Amém? Feche seus olhos e durante esse louvor, levante sua voz a Deus. Eu escolho te louvar com tudo que sou. Do meu orgulho eu abro mão, nada me impedirá. Tudo que há em mim entrego em tuas mãos. Aleluia, Senhor. Pois nasci pra te adorar, com minha vida te louvar. Eu escolho o som do céu. Cantará balabalabanaias. E eu canto Oh, aleluia. Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu sei que fui criado para a tua glória. Com todo o meu coração te servirei, te servirei. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia. Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Glória a Deus. Eu escolho o teu caminho e eu vou pagar o preço. Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Dá-me um coração consagrado a ti, totalmente fiel até o fim, determinado a ver teu reino crescer, crescer. Eu escolho o som do céu. Aleluia. E eu canto aleluia. Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Dê a mão ao seu irmão que está do seu lado. Una suas mãos. Aleluia.
Vocês são uma família. Vocês são um povo. Você é um templo. Você é um templo do Espírito Santo de Deus. Porque a lei de Deus agora não está escrita em tábuas, em pedra. Está escrito no teu coração. Você sabe quando o Espírito Santo de Deus te incomoda. Você sabe quando o Espírito Santo de Deus fala contigo. Porque ele sente ciúmes. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele sente ciúmes. Quando você se afasta um pouquinho, quando ele vê que você está fazendo aquilo que não é da vontade de Deus, quando ele vê que você não está resistindo àquela tentação, ele sente ciúmes. Porque a família, ela tem ciúme. Você tem ciúmes. E Deus tem ciúmes de ti. E Ele diz que Ele te ama, porque Ele é um Deus de amor. Mas aquilo que você plantar, vai colher. Porque Ele também é justiça e fogo consumidor. Mas este fogo consumidor, ele age a seu favor, se você entender que Jesus Cristo é o único na sua vida. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nessa manhã, Senhor, nós sabemos que o Senhor já operou nessas vidas, Senhor. Assim como o Senhor tem operado na minha vida, assim como o Senhor opera na vida de quem está nos assistindo pela internet. Propósitos foram colocados diante de Ti, Senhor. Eu peço aos obreiros que venham aqui, estenda suas mãos em direção da igreja, todos os obreiros. Quem quiser vir à frente pode vir, irmãos. Feche seus olhos. Fique à vontade, quem quiser. Quem não quiser, feche seus olhos onde está e abra teu coração. Faça aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Senhor, a Tua palavra diz que nos foi dado toda a autoridade em nome de Jesus Cristo. O Senhor deu a autoridade aqui a essa igreja, ao Teu anjo, Senhor, que está aqui representando. Está aqui o pastor Itamar, está aqui a pastora Celinha, estão aqui os pastores obreiros. Levantando suas mãos sobre o Teu povo, é Tua família, Senhor, porque essa aqui é a Tua família. Aqui estão Teus filhos, Senhor. Aqueles por quem o Senhor já pagou um alto preço, Senhor Jesus Cristo, na cruz. O Senhor derramou Teu sangue ali na cruz por nós. Aquele sangue que não tinha pecado, Senhor, mas nós somos pecadores. Mas o Senhor é quem nos perdoa. A nossa vida, Senhor, está sobre a Tua vontade, sobre Tua vontade, Senhor, porque o Senhor nos resgatou do mundo das trevas e nos trouxe para o reino do amor do Teu Filho, Jesus Cristo. O Senhor sonda corações, Senhor, e nesta manhã, vários corações, Senhor, anelam por Ti. Vários corações pedem, Senhor, venha na minha vida, Senhor. Ajuda-me, fortalece-me, Senhor, porque eu preciso de Ti. Porque o Senhor é a razão do meu viver. Sem Ti nada sou. Sem Ti não posso viver. Sem Ti eu morro, Senhor. Mas contigo sou mais que vencedor. Porque o Senhor me fortalece. Porque o Senhor, Pai, tem me tirado, Senhor, de cada situação, Senhor. O Senhor já me deu o livramento de morte. O Senhor já me livrou, Pai, porque mandou Seu Filho. Eu estava morto e hoje estou vivo. Eu estava ferido e hoje estou sarado. Porque eu já não estou mais morto, porque eu sou vivo em mim. Oh, cantará manai, serei calamaya, e cantari balamanaias. Ei, alá, cantará lá, mahae, canturi para, larare, cachura, e tura balaias. Anda nos meus caminhos e não se afaste de mim, porque sou um Deus que olho por ti. Não duvides, creia.
porque eu vou mudar a tua vida. Pensas que não tenho visto o teu sofrimento, mas eu sou um Deus que cuido de ti. Não se afaste, crê somente, porque eu tenho o melhor para a tua vida, porque és meu filho, és minha filha, e de ti eu cuido. O tentador se levanta, mas sou eu quem te sustento com a minha mão direita. Quando você quer ir para a esquerda, eu te conduzo para a direita. Quando você quer ir para a direita, eu te conduzo para a esquerda, porque eu sei o que é melhor para ti. Não pense que o que tem te acontecido seja ruim, porque eu sou o Deus que tudo sei e farei o melhor para ti. Aleluias. Oh Deus de poder e Deus de glória, Tu és o Deus das nossas vidas, Senhor. Sem ti nada somos. E eu te peço, Senhor, continue abençoando tua família, tua igreja, porque eu sei que o Senhor continuará. Abençoa a vida de cada um neste lugar, Senhor. A vida do pastor Itamar, Senhor, da pastora Celinha, do louvor. Senhor, abençoa, Senhor, nossa família nessa terra, porque nós não queremos que nenhum deles se perca, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que a tua palavra diz que se nós servirmos ao Senhor, o Senhor curará a nossa terra, o Senhor curará, o Senhor sarará, e tuas promessas para nossa família, elas não se perderão, porque tu és conosco, e por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço, pastor Itamar, a oportunidade. Amém.